Hoje celebramos, neste domingo, o Dia do Padre. Nesse mês que a Igreja celebra o mês das vocações, e gostaria aqui já de antemão agradecer todos aqueles que me felicitaram, que mandaram mensagens, que entraram em contato comigo para recordar esta data importante na Igreja, que hoje nós celebramos o Dia do Padre. E hoje gostaria de, lendo este Evangelho deste domingo, 18º domingo do tempo comum, pontuar alguns aspectos deste dia importante e que também se estende por todo o mês de agosto, que é o mês das vocações. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, 13 a 21, nos fala exatamente esta passagem. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo este Evangelho deste domingo, gostaria de observar algumas palavras. Em primeiro lugar, esta palavra que talvez tenha se colocado muito ausente da nossa vida de fé, da nossa vida como seres humanos. Não digo nem como seres de fé, né, como pessoas dotadas de uma religião, mas de seres humanos, que é justamente Jesus que enche-se de compaixão. Neste mês das vocações, a Igreja nos chama a olhar para Cristo, que sente compaixão de nós. E nós também somos chamados a viver neste mesmo sentimento de Cristo, a compaixão pelos nossos irmãos e irmãs. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nossa vocação, ela tem um sentido exterior a nós. Claro que tem um sentido interior, um sentido pessoal, que é o da nossa própria salvação. Porém, também há um sentido externo, um sentido que vai para além da nossa vida, que perpassa justamente por este sentimento de Cristo, sentimento de compaixão. Um outro aspecto que nós podemos pontuar neste final de semana que iniciamos esse mês das vocações é justamente essa palavra vocação, que é chamado. E como recebi algumas mensagens de pessoas que nos agradecem dizendo: obrigado, Padre, pelo seu sim, obrigado pelo sim de assumir a missão de cuidar do povo que lhe foi confiado, obrigado pelo sim da sua vida. Tantas pessoas nos parabenizam desta forma, dizendo obrigado pelo seu sim. E esse sim é essa resposta a um chamado de Deus. E como que isso é gratificante na vida do outro, saber que o nosso sim também reflete numa alegria, numa conversão, numa busca e alcance mesmo da salvação de cada pessoa que passa pela nossa vida. Então, perceber que o chamado que Deus faz a cada um de nós, independente da vocação que nós somos chamados, o nosso sim é fundamental para que outros também possam viver essa experiência do chamado de Deus.
E aqui neste evangelho podemos observar também esta vocação sacerdotal, a qual o Senhor chama aqueles que estão mais próximos dele. Aqui nos deparamos com essa multiplicação dos pães e dos peixes diante de uma necessidade em que o povo estava indo atrás de Jesus e com os seus discípulos. Então, Jesus se depara com aquela situação de já está o dia, entardecendo-se, estão longe de uma cidade, não têm onde comprar, e os discípulos dizem ao Senhor: Senhor, despeça o povo para que possam ir a uma cidade para comprar alimentos e até mesmo para descansar, acredito. Mas Jesus vai advertir os seus discípulos dizendo: não precisamos despedi-los, dai-lhes vós mesmos de comer. O ministro de Cristo, o sacerdote, é aquele que apresenta os produtos do trabalho do homem, do povo de Deus, com estes pães e estes peixes. Observamos que o sacerdote, aqui representado pelos apóstolos, eles apresentam aquilo que é produto, que é obra da mão dos homens para Deus, que será então entregue nas mãos do Senhor e abençoado por Ele. Assim também observamos na oração da Santa Missa, quando preparamos as oferendas e que o sacerdote oferece o pão e o vinho para que se transformem no corpo e no sangue de Jesus, através desta bênção. Olhou para o céu e abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: a bênção de Deus é essencial para que a nossa vida possa ser transformada, de não ser somente uma matéria humana, uma matéria deste mundo terrena, mas que ela possa ser elevada ao céu. E assim, claro, se os ministros são aqueles que levam a obra do homem, os frutos do homem, do seu trabalho para Deus, também são os discípulos, são os sacerdotes que levam o fruto desta bênção também para os homens. Então, o sacerdote é aquele ministro que leva não somente o material, seria muito raso, seria muito superficial se nós encarássemos o sacerdócio como um instrumento de condução de uma vida de bem-estar, de matéria para o povo que está padecendo. Claro, tudo isso é importante, que toda a sociedade se mobilize, mas é importante nós identificarmos nesta passagem que o sacerdote é aquele que pega o produto humano, leva para Deus. Deus abençoa e o consagra. E este produto consagrado, este alimento, esta obra que vem das mãos de Deus, ela é redistribuída ao povo pelas mãos do sacerdócio. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que oferecer ao povo alimento para o sustento do seu corpo, os ministros de Deus, os sacerdotes, têm este grande compromisso de oferecer, de distribuir o alimento para a salvação. Que nós possamos continuar rezando por todos os sacerdotes, principalmente no nosso país, onde nós podemos notar muitas divisões, muitas dificuldades, que nós possamos oferecer orações por todos os sacerdotes que talvez hoje um pouco enfermos por reduzir a sua visão à realidade meramente terrena, possam voltar à essência do seu sacerdócio, que possam retomar esta função de ministro de Deus, que possam retomar essa essência do sacerdócio, que é levar o povo de Deus para Deus e levar Deus para o povo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, agradeço muito àqueles que puderam neste dia, neste domingo, oferecer suas orações, também manifestar o seu carinho, o seu afeto à minha pessoa, quanto sacerdote, também rezando por mim e pelo meu ministério. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nosso Senhor Jesus Cristo
permaneça sempre em nossos corações, para que assim também estejamos unidos, como Deus, Pai, está unido ao Filho, também nós estejamos unidos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um santo e abençoado domingo.